Bom dia, são 8 horas e 18 minutos, quarta-feira, 2 de dezembro. Eu sou o Thiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. Ficou para esta quarta-feira a votação das matérias orçamentárias que o governo quer ver aprovadas no Congresso. Na sessão de ontem, senadores e deputados só analisaram vetos presidenciais. Os parlamentares mantiveram 3 vetos. Eles cancelam incentivos fiscais para o turismo rural, acabam com facilidades para policiais no programa Minha Casa, Minha Vida e tornam sem efeito a regulamentação da profissão de designer. Com a ajuda da base aliada, o Congresso derrubou um veto. A aposentadoria dos servidores públicos passa a ser compulsória aos 75 anos de idade e não mais aos 70. Votarei pela derrubada do veto e libero a nossa bancada para votar conforme desejarem. Ganham as finanças governamentais. A economia estimada de despesas é da ordem de 800 milhões a 1.200 por ano daqui a alguns anos. Segundo, ganha a população, porque muitos servidores aos 71, 72 anos poderão continuar com alta qualificação desempenhando suas funções. O Congresso tinha outras matérias na pauta. As mais importantes eram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 e o projeto que muda a meta fiscal do governo para este ano. Em vez de um superávit de 55 bilhões de reais, o texto autoriza o Poder Executivo a encerrar 2015 com um déficit de quase 120 bilhões de reais. O governo não tem mais respeito nenhum pela lei orçamentária, porque sabe que ao final de cada exercício fará uma proposta limpando a cena do crime, adaptando o orçamento nos seus aspectos de descumprimento das exigências legais e fica por isso mesmo. O governo manda com clareza os seus dados em respeito ao Congresso e à sociedade brasileira. Hoje nós temos dificuldade nos 3 níveis da federação. As pessoas que aqui falam da dificuldade dos prefeitos, dos estados, a liberação dos orçamentos, das políticas públicas que precisam funcionar, precisa votar esse PLN 05. Mas os projetos não chegaram a ser votados. Por falta de quórum, o presidente do Congresso encerrou a sessão. A votação ficou para o meio-dia desta quarta-feira. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta terça-feira o relatório de receitas da União para 2016. A expectativa é de arrecadar 1,426 bilhões de reais. Na estimativa, os parlamentares incluíram a CPMF. Segundo o próprio relator havia antecipado, o texto original entregue aos senadores e deputados era o mais realista possível, sem expectativas sobre arrecadações ainda não aprovadas no Congresso. Mas na votação dos destaques, a base do governo incluiu a CPMF, prevendo uma arrecadação de 12,7 bilhões de reais a partir de setembro de 2016. Em outro destaque aprovado no plenário, os governistas aumentam o IOF para 5,617%, o que resultaria em mais 7 bilhões a partir de novembro do próximo ano. O fato de ser aprovado para incluir no relatório não quer dizer que esta CPMF já está aprovada. É apenas o início da discussão. Nós entendemos que a discussão vai acontecer na Câmara e depois no Senado, e isso é apenas um indicativo de como vai ser quente e calorosa o debate com relação à CPMF. O plenário do Senado aprovou uma proposta que permite ao governo criar o Conselho de Gestão Fiscal. Previsto em lei há 15 anos, o Conselho pretende melhorar a gerência de projetos e a prestação de contas do governo federal. O Senado aprovou a criação do Conselho de Gestão Fiscal. Desde que foi criada no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal já previa a criação de um órgão desse tipo. O Conselho vai padronizar a prestação de contas de todos os entes federados e criar normas contábeis para o setor público. O projeto nunca tinha saído do papel porque o artigo que estabelecia a criação do Conselho criava um colegiado muito grande.
Precisamos que este conselho seja agora aprovado na Câmara dos Deputados, sancionado pela Presidente da República e depois, por lei ordinária, se definirá como ele será composto. Eu tenho certeza que a lei de responsabilidade fiscal, que é muito positiva e favorável para a gestão pública do país, vai se tornar agora ainda mais efetiva, já que esse conselho terá a possibilidade e a condição de prestar grandes serviços para o país. A CPI do futebol aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, no período entre janeiro de 2007 e março de 2012. Foi aprovada ainda a quebra dos sigilos telefônicos de José Maria Marim, também ex-presidente da CBF, e do atual presidente, Marco Polo Del Nero. 2 partidos oposicionistas entraram com uma representação contra o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética do Senado. Eles pedem a cassação do mandato do senador por quebra de decoro parlamentar. O documento, que estava pronto desde sexta-feira, foi assinado pela Rede e pelo PPS. Cada um desses partidos tem apenas um representante no Senado. Na nossa interpretação, os notórios acontecimentos envolvendo o senador Delcídio do Amaral, que foram diagnosticados e denunciados pela Procuradoria-Geral da República e foram resultados da sua prisão por parte do Supremo Tribunal Federal, constituem claramente, flagrantemente, o descumprimento do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Não é agradável, não é confortável, mas é a função que o nosso ofício impõe. Não há condição de nós termos um membro do Senado da República preso e a casa não se manifestando sobre isso. A representação também teve o apoio das lideranças do PSDB e do Democratas. Se todos os partidos subscrevessem a representação, nós estaríamos com um embaraço regimental, porque pelo regimento todos eles estariam impedidos de assumir relatorias. Então estamos cumprindo nosso papel institucional. O Senado agiu com eficiência e rapidez desde a quarta-feira, quando no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão do senador Delcídio, o plenário do Senado se reuniu e manteve a decisão do Supremo. É uma situação que indiscutivelmente constrange a todos nós, mas aquilo que deve ser seguido como um rito foi exatamente a apresentação feita ao Conselho de Ética para que aí sim determine e decida em relação aos crimes e aos ilícitos praticados e que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e convalidados também pelo Supremo Tribunal Federal, alegando o crime continuado e tendo sido esse o motivo da sua prisão. O presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, terá 5 dias para decidir se acata ou arquiva o pedido. Se a decisão for pelo arquivamento, cabe recurso ao plenário do Conselho. Caso seja admitida a representação, será designado o relator por sorteio entre os membros do Conselho. O senador Delcídio do Amaral terá 10 dias para apresentar defesa prévia. Depois disso, em 5 dias, o relator deve apresentar o parecer preliminar. Se o pedido de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral for aprovado pelo Conselho de Ética, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, então, terá o prazo de 5 sessões para analisar aspectos constitucionais, legais e jurídicos da representação. Em seguida, o processo é encaminhado à mesa diretora e precisa ser apreciado pelo plenário do Senado em votação aberta. O líder do PT, partido de Delcídio do Amaral, afirmou que a bancada vai acompanhar todo o processo. É óbvio que há evidências de que possa ter havido quebra do decoro parlamentar. Nesse sentido, o processo se inicia, naturalmente que será dado o direito de defesa, do contraditório, enfim. Mas a posição nossa é de que realmente deve-se fazer a investigação, sem qualquer prejulgamento. E nessa terça-feira, o presidente do Senado comentou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele seja investigado em um novo inquérito da Operação Lava Jato.
O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a investigação. Eu estou inteiramente à disposição para esclarecer qualquer fato. Já prestei informações, nunca tive com ninguém nenhuma relação além das relações institucionais e nunca autorizei, nem consenti, nem permiti, nem permitiria que ninguém falasse meu nome em nenhum lugar. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura tem reunião deliberativa. Entre os projetos em pauta está o que torna obrigatória a utilização de mecanismo de rastreamento de carga durante o transporte de materiais nucleares e radioativos. A Comissão de Assuntos Sociais também vota propostas. O primeiro item da pauta é o projeto que regulamenta o exercício da profissão de designer de interiores. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública com o tema A Violência Obstétrica no Brasil. Após o debate, a comissão vota projetos, entre eles o que obriga que os imóveis do Minha Casa Minha Vida, vendido para idosos e pessoas com deficiência, tenham acessibilidade. A Comissão de Desenvolvimento Regional tem 12 itens na pauta de votações. Um deles é o projeto que disciplina o rateio entre empregados da gorjeta em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. A violência contra a mulher nas mídias sociais é o tema de um seminário que será realizado daqui a pouco, a partir das 8h30. O evento é uma iniciativa da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e a Procuradoria da Mulher do Senado. E quem traz informações ao vivo é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago, bom dia. Mulheres, violência e mídias sociais. Como a violência contra a mulher tem repercutido no ambiente virtual? Este vai ser o tema do debate, que está dentro das ações do Congresso Nacional relacionadas à campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Eu estou com a Procuradora da Mulher no Senado, senadora Vanessa Graciotin. Bom dia, senadora. Obrigada pela sua presença aqui. Senadora, esse é um tema muito amplo, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Agora é amplo e necessário, porque infelizmente nós estamos tratando de um crime que cresce no mundo inteiro e aqui no Brasil principalmente, cresce muito, que é o crime contra as mulheres. E em decorrência dessa realidade, que é o retrato mais claro da forma como a mulher é tratada na sociedade, a ela se impõe uma situação de submissão e isso se reflete na violência crescente e é uma violência geralmente doméstica, cujo agressor é aquela pessoa, aquele homem que é do convívio cotidiano da mulher, não é? Então o mundo inteiro, através das Nações Unidas, desenvolve a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No Brasil, a gente faz uma campanha maior para além dos 16 dias, porque a gente inaugura basicamente no dia 20, que é o dia de combate às discriminações raciais. E no Brasil, a mulher, quanto mais pobre, mais humilde e negra, é exatamente a mulher que mais sofre. Então, nós temos um conjunto de atividades realizada em parceria com a sociedade civil, Senado Federal, Câmara dos Deputados, as duas procuradorias, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher permanente, Comissão do Congresso Nacional, inúmeras atividades no sentido de não só manter o debate vivo, mas promover mobilizações também para chamar a atenção, sobretudo dos homens, não é? Que é preciso um tratamento igual, um convívio entre iguais. Portanto, o homem tem que dialogar, tem que beijar, tem que conversar e não bater e não matar. Agora, a gente pode dizer que as mídias sociais, o surgimento das mídias sociais, ele trouxe um novo espaço para enfrentar o problema, mas também trouxe novos tipos de violência contra a mulher. Olha, ofensas, difamações. Essa é a inovação do mundo e não só nesse aspecto, em todos os aspectos. A mídia, essa proximidade através da comunicação entre as pessoas, ela por um lado ajuda, mas por outro lado ela revela novas formas de agressão, como você disse, não é? Então a mulher, é comum ver a sua imagem pessoal, privada, ser utilizada nas mídias sem autorização. É normal, é comum ver
entender que essa agressão contra a mulher, né, ela se reflete de forma muito clara nas mídias sociais. Mas eu creio que se a gente fizer um balanço, as conquistas que a gente obteve com esse avanço nas comunicações, na proximidade entre as pessoas, ela é maior até do que os problemas vividos, porque ela dá mais transparência à violência. Eu creio que uma das formas de você combater qualquer irregularidade, qualquer crime, qualquer tipo de violência, é você dar transparência. A partir do momento em que as pessoas sabem que um homem lá no interior do meu estado do Amazonas, por exemplo, arrancou o pedaço da orelha da mulher com 2 mordidas, depois a agrediu até que ela se separasse. Quando ela se separou, o homem tirou a vida da mulher. É óbvio que isso toca. Isso toca o mais violento de todos, espero que toque, não é? Então, isso nos ajuda no enfrentamento e nos ajuda no combate. Tá certo, senadora, muito obrigada, um bom dia para a senhora. O seminário começa daqui a pouco, às 8h30 da manhã. Tiago? Muito obrigado, Dinalva, pela sua entrevista com a Procuradora da Mulher. E outras comissões do Senado se reúnem nesta quarta-feira. A Comissão de Educação realiza audiência pública para debater os limites e as possibilidades da inclusão de pessoas com deficiência na educação profissional. A Comissão de Constituição e Justiça tem uma pauta de 38 itens. O primeiro deles é o projeto que altera a Lei de Execução Penal para prever a remissão de pena para o condenado que doar sangue. A Comissão de Transparência e Governança Pública se reúne para votar requerimentos. Um deles pede a realização de audiência pública sobre a transparência e o funcionamento das agências reguladoras. E a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, também conhecida como Comissão da Agenda Brasil, tem reunião às 9 da manhã. Na pauta, entre outros, o projeto que autoriza e disciplina os jogos de azar em todo o território nacional. O Senado agora está terminando aqui. Obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação.